Olá, apaixonado pela literatura, tudo bem? Aqui é o professor Átila Almada e você está no canal da Almada Consultoria, o melhor lugar para conhecer os grandes autores em língua portuguesa e, claro, em outras línguas também. Hoje eu quero apresentar para você um conceito muito caro ao modernismo, desde a Semana de Arte Moderna de 1922, primeira geração desses escritores, que é o conceito do poema piada. Poema piada trazido por Oswald de Andrade. Nós vamos falar sobre as diferenças entre humor e cômico, entre humorismo e comicidade, e explorar alguns poemas dessa vertente. Para isso, eu já peço aqui o seu gostei, veja se está inscrito, se não estiver, inscreva-se, ative as notificações, deixe o seu comentário e, ao final, compartilhe esse vídeo para a literatura se espalhar por aí. Vamos de Oswald de Andrade, então? Bora! Já que o nosso assunto é o poema piada, vamos diferenciar com clareza o que é o humor e o que é o cômico. O humor é algo que faz você pensar. O humor tem como ponto de partida o inesperado e como objetivo provocar uma reflexão. Se você vê em um jornal, por exemplo, uma charge que envolva crianças de rua, desemprego, violência, você não vai rir da desgraça dos outros, vai? Não vai. Mas a charge tem humor, porque ela aproveita essa situação para trazer dela algo inesperado e ligar em você uma anteninha sobre aquele tema e indicar uma discussão que deve ser feita. O humor, portanto, não tem a obrigação do riso. Normalmente ele se alia ao riso porque ele se alia ao cômico, que vai, digamos, pelo lado inverso. O humor faz você pensar, mas deve fazer você refletir. O cômico faz você rir, mas não refletir. Comicidade é aquilo que gera o riso, o que estimula o riso. Então, por exemplo, se você entrar numa sala cheia de crianças de 10 anos e gritar uma palavra qualquer, sei lá, pudim, e fizer uma careta, as crianças vão dar risada. E o que tem de reflexão na palavra pudim em uma careta? Nada. Isso é só feito para rir, ou seja, isso é o cômico e não tem nenhum conteúdo por trás. Quando você junta o humor ao cômico, você atinge uma espécie de ápice. Por quê? Porque você consegue trabalhar com o inesperado e provocar ao mesmo tempo a reflexão e o riso. Portanto, não existe nada mais sério e mais responsável do que fazer humor, porque muitas vezes você está lidando com situações delicadas, polêmicas, duras, difíceis, e mesmo assim você deve provocar o riso. E é por isso também que nenhum tipo de humor deve ser calado por nenhuma maneira, porque é o humor que nos faz pensar de maneira crítica sobre o cotidiano. É a maneira mais imediata de nos fazer pensar, muito mais do que longos textos conceituais ou reflexões elaboradíssimas. O humor ligado ao cômico, como eu coloquei há pouco, ativa, aguça a nossa percepção. Tirar de nós o humor é tirar de nós a possibilidade de entender a sociedade. Os modernistas da primeira geração, pessoal ali da semana de 1922, aliou muito bem o humor e a comicidade na forma do poema piada. Poemas que trabalhavam com situações cotidianas, e o cotidiano, vale lembrar, era a obra-prima dos modernistas. Eles tinham como objetivo trazer o cotidiano do Brasil para o plano da arte, para o plano da poesia, e o cotidiano de um Brasil amplo, não só o cotidiano burguês das grandes cidades do Sudeste, como no século XIX se fazia no Rio de Janeiro, mas o cotidiano do Rio, de São Paulo, de Minas, do Nordeste, do Sul, do rico, do pobre, do indígena, do negro, do branco, do imigrante. Então, ao fazer este caldeirão do Brasil, os modernistas viram no poema piada a forma mais fácil de provocar, inicialmente até um riso, mas logo depois reflexões muito profundas acerca da sociedade, já que eles não queriam a sisudez ou a arte amarrada, a arte chata. Eles gostariam, e fizeram isso com maestria, de, pela leveza, conduzir a reflexão. Portanto, não existe nada mais sério no modernismo do que a ideia do poema piada. E o poema piada foi cultivado, a exemplo, pelo maior provocador, já que o modernismo foi uma provocação,
teve no seu grande provocador o paulistano Oswald de Andrade, nascido no ano de 1890 e falecido em 1954. Oswald tinha, portanto, 32 anos quando arquitetou, junto com Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Ronald de Carvalho, Raul Bopp, Menotti Del Picchia, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Patrícia Galvão, Heitor Villa-Lobos e outros, a Semana de Arte Moderna. Oswald de Andrade foi aquele que mais investiu não só no poema-piada, como na provocação e na estruturação, em dar uma forma ao movimento modernista. Por quê? Porque Oswald é o autor dos dois manifestos mais importantes daquela geração. Em 1924, o Manifesto Pau-Brasil, em 1928, o Manifesto Antropófago ou Antropofágico. Se você quiser saber mais sobre os dois manifestos, o Pau-Brasil e o Antropófago, deixa aqui nos comentários e a gente faz um vídeo sobre os manifestos para você. Então, ele escreveu estes dois manifestos que posicionaram de maneira didática os leitores e apreciadores da arte sobre o que aquele grupo de jovens queria fazer, qual era a proposta deles para a arte, dentro dos quais, apenas um pequeno spoiler, ele referendava a arte que vinha do cotidiano, dizendo que o cotidiano era um fato estético. Além disso, Oswald de Andrade foi casado com Tarsila do Amaral, a principal pintora da Semana de 22, principal artista plástica, junto com Anita Malfatti, e foi casado com Pagu, Patrícia Heder Galvão, jornalista e iniciadora do movimento de mulheres, do movimento feminista no Brasil. Este provocador trabalhou com vários poemas-piada. Eu selecionei dois poemas-piada que trabalham, por um lado, a colonização, por outro, a língua portuguesa, entre língua formal e língua falada. São estes poemas que eu vou apresentar para você agora. Vamos lá? O primeiro deles se chama Erro de Português e diz o seguinte: quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Vejam que esse poema tem algumas coisas muito interessantes. Primeiro, o título ele traz uma expectativa que é quebrada ao longo do texto. Quando você que está aí me assistindo ouviu erro de português, o que você pensou? Erro de concordância, de acentuação, nós vai, nós foi, nós fumo? Não é isso. Não é o erro de português como língua portuguesa, e sim erro de português como o habitante de Portugal, o nascido em Portugal, o lusitano. Claro que ele poderia colocar erro do português no título, mas aí, além de não gerar a quebra de expectativa, geraria a ideia de especificidade, como se fosse um português só, e ele está falando de um erro do povo português. Beleza? Depois, a sonoridade de debaixo de uma bruta chuva. Claro que no cotidiano você não diz bruta chuva, você troca o BR por um P e pronto, você tem ali uma expressão que é muito mais comum para uma chuva muito mais forte. Mas qual é a ideia legal aqui? Você vai falar, nossa, que interessante, ele está falando dos índios que viviam pelados e o português obrigou os índios a usarem roupa, hahaha, se fosse o contrário, eram os portugueses que teriam ficado pelados e todo mundo estaria pelado, uhul, seria mó legal, festão, balada na praia, luau, guitarra portuguesa, vinho e todo mundo bêbado. Mas não é isso que ele quer dizer. Como eu disse, não há nada mais sério do que o poema piada. Olha o que ele diz. Oswald de Andrade usa a imagem do índio vestido pelo português e não do português despido pelo índio para denunciar a descaracterização dos costumes aborígenes, ou seja, para denunciar a descaracterização da cultura indígena, da cultura originária da terra brasileira. Porque vestir o índio é uma metáfora para impingir costumes, religião, ideias, força de trabalho, cultivos, destruir terras, ou seja, o português transformou o índio, ele embranqueceu o índio, fez do índio um homem branco. E aí ele diz, que pena, se fosse uma manhã de sol, ou seja, se houvesse clareza de ideias, se houvesse conhecimento e não uma suposta arrogância de uma cultura supostamente dominante, eu falei suposto 2 vezes e foi de propósito, se houvesse sol e clareza, o índio é que tinha despido o português, ou seja, o verdadeiro dono da terra é que deveria ter continuado
a mandar aqui, o nosso aborígene, o nosso habitante essencial. Seria ele que teria adaptado o português ao nosso costume, e não o contrário. Perceberam que a partir da risada existe uma reflexão bem profunda? E ela continua no próximo poema. A reflexão proposta aqui tem a ver também com a questão de estratos sociais, mas estratos sociais ligados à fala, ao uso da língua. Pronominais faz referência, obviamente, ao fantasma da colocação pronominal. Fantasma nada, tá, gente? Eu sou professor de português, eu acho mó legal, mas normalmente as pessoas se pelam de medo quando elas ouvem falar em próclise, pronome antes do verbo, mesóclise, pronome no meio do verbo, e ínclise, pronome depois do verbo. Isso já dá calafrio, já dá suador em muita gente. E o Oswald de Andrade faz piada com isso. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. O que o Oswald está trazendo aqui? Numa leitura superficial, você pode dizer erudição versus popularidade, os conhecedores versus os burros, então poucas pessoas dominam o vernáculo e os outros, o bom negro e o bom branco, são o populacho? Na verdade, não. Oswald está defendendo a linguagem cotidiana, está defendendo o dia a dia, não que exatamente esteja atacando a gramática. Veja, em nenhum momento o Oswald de Andrade está dizendo que a gramática não deve existir. Eu já ouvi gente falando isso a respeito desse poema, e gente que lê esse poema e fala que Oswald de Andrade advoga pelo fim da normatividade, não está no seu juízo, né? Está trabalhando com um elemento que não existe no texto. E se você interpreta um texto e trabalha com um elemento que não existe nele, você interpretou errado. O que o texto diz é o seguinte: existe uma diferença grande, um abismo entre a regra e o uso. A regra, que deve existir como elemento de comunicação formal, ensina-nos a dizer: dê-me um cigarro. Afinal, você não pode começar uma oração com o pronome átono. Se você tem início de oração e não tem fator atrativo de próclise, você deve usar a ínclise, ou seja, pronome depois do verbo. Dê-me um cigarro. E é isso mesmo que ele fala, diz a gramática, diz a norma. Só que a norma está distante da comunicação cotidiana. Na comunicação cotidiana, o bom negro e o bom branco dizem: me dá um cigarro. Comunicação rápida, comunicação eficiente. Então ele debate aqui a variante situacional da língua. O que é variante situacional? É quando você tem momentos de comunicação e adequações que você faz como falante a estes momentos de comunicação. Exemplo simples: quando você estudava, ou você que ainda está na escola, e você faz uma prova que você considera muito difícil, você vai olhar para o seu colega e falar: fedeu, a prova estava F, não é isso? Agora, se você chega para a coordenadora, para o coordenador ou para o diretor da escola, você não vai chegar e falar: coordenadora, a prova estava F. Você não pode falar assim com a coordenadora ou com o diretor. Você vai dizer: pois é, a prova estava assaz complexa, estava humanamente impossível. Percebeu o que é variante situacional? É entender com quem você está falando e com qual objetivo. No dia a dia, na comunicação entre mim e você, entre você e o seu amigo, eu não preciso da coisa empolada e muitas vezes arrogante da gramática. Arrogante no sentido de querer colocar um conhecimento erudito num contexto em que erudição não é necessária. É isso que ele debate aqui. O bom negro e o bom branco, a língua cotidiana, que é, com efeito, a língua que faz o nosso país caminhar. É a língua com a qual as pessoas se comunicam. E em vários outros poemas, assim como nos seus manifestos, Oswald de Andrade trata dessa língua cotidiana. Eu espero que você tenha gostado de entender mais o poema Piada, perceber a seriedade dele, e quero que você continue com a gente. Curta o vídeo, deixe seu comentário, deixe o seu like, compartilhe, inscreva-se no canal, ative as notificações. E se você tiver dúvidas ou quiser sugerir pautas, além dos comentários, tem o nosso e-mail aparecendo aí na sua tela. Semana que vem tem mais. Um grande abraço e até lá!